Fala pessoal, Cleiton da Fica falando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pausa pro Café. Lembrando que esse podcast está sempre direcionado para as pessoas de RH, os empresários, quem tem o desafio de fazer, de algum modo, gestão de equipe. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema super quente, que é inovação na área de recursos humanos. E para nos ajudar a destrinchar esse tema, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ele que é consultor, professor, palestrante, é sócio da empresa Bertoldi Nagal, está à frente do programa de inovação do Supera Park, Alex Bertoldi. Alex, obrigado aí pela presença, uma satisfação te receber aqui hoje. Eu que agradeço, Cleiton, o convite. É um prazer falar desse assunto, a gente bater esse papo aí sobre inovação na área de RH, mas acima de tudo falar de bem-estar e futuro do trabalho, né? É isso. Alex, e uma coisa assim, né? Eu tentei me preparar um pouco para esse podcast, porque, como eu digo, né? Você é uma unanimidade no assunto, até por estar lá envolvido em vários projetos do Supera Park, né? Tá respirando inovação ali o tempo todo. E durante as minhas pesquisas e tudo mais, tem sempre uma coisa na área de inovação que se confunde muito com a tecnologia propriamente dita, né? Exato. As pessoas, na maioria das vezes, elas acreditam que para inovar eu preciso empregar ali alguma nova tecnologia, um sistema, um hardware, alguma coisa nesse sentido. Explica um pouquinho para a gente qual que é, de fato, o ponto de vista de inovação. Tá, toda vez que a gente vai falar de inovação no ambiente organizacional, inovação de uma forma geral, a gente tem que olhar para a mudança de comportamento, né? É claro que os elementos tecnológicos, eles facilitam algumas mudanças de comportamento, mas muitas vezes eles vão precisar de comportamento existente. Então a gente diz que inovação nada mais é do que você, de alguma maneira, alterar o comportamento das pessoas, direcionando para um novo caminho ou para um novo canal. O exemplo que eu sempre gosto de ilustrar é assim. Bom, o Uber, ele já usava um comportamento que a gente tinha, pedir táxi. Só que ele vai e cria um novo ambiente e cria um outro padrão de interação entre as pessoas que vendem serviço de táxi, de transporte, né, no caso o Uber, e pessoas que consomem. Então você acaba percebendo que você tem ali um comportamento anterior que passa para um novo patamar. Então hoje as pessoas já consideram, por exemplo, que para se deslocar elas podem basicamente utilizar o Uber, elas não precisam ter carro próprio. Então você vai criando mudanças no comportamento social. Então, a inovação ela vai ter esse processo. Ela não é necessariamente uma incorporação de tecnologia, né? Então, é lógico que a existência de uma plataforma permitiu o surgimento do Uber, mas ela precisa de comportamentos que antecedem a introdução dessa inovação e comportamentos que se modificam depois. Então, a gente tem um novo ambiente de comportamento. Mesma coisa se a gente olhar para a Netflix, por exemplo, você pega o comportamento de quem já pegava filme na locadora. Nós que somos jovens há mais tempo, temos essa referência. Várias vezes. Né? Para aquela ideia de que eu tenho ali uma plataforma que disponibiliza para mim um filme ou algo que eu quero assistir. Então, é lógico que você vai criando ali um novo comportamento, um novo padrão de comportamento. Muito bem. E também tem uma premissa, né? Não necessariamente para eu inovar, eu preciso ter uma empresa pujante de recurso financeiro, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente tocar aqui, porque não necessariamente aquele RH ele tem que estar vinculado a um CNPJ que tem um cofre com recursos infinitos para a inovação. Eu acho que dá para inovar também sendo uma empresa pequena. Inovação é um ato de inteligência, eu costumo dizer, né? Você parar e pensar como é que você pode tornar algumas coisas que são feitas na empresa em algo mais simples, feito de uma forma mais fácil. Eu falo que antes de pensar em investimento, é importante você entender o que você quer mudar em termos de comportamento. Eu dou algumas aulas em programas de RH e em alguns MBAs. Eu sempre falo para os meus alunos de RH, assim, a gente precisa muito olhar para a realidade da empresa e entender o que pode ser feito de outra forma ali, né? A gente acaba entrando todo mundo muito num padrão. E a inovação é justamente essa proposta de quebrar esse padrão. Quando o cara olha para a empresa, tá bom, o que eu consigo trazer de diferente aqui para a minha equipe, o que eu consigo trazer em termos de mudança de oportunidade ou de decisão, eu vou estar tendo uma atuação mais inovadora e mais estratégica. Isso não tem a ver necessariamente com investimento de imediato. Isso tem a ver com uma posição mental do próprio RH, uma mudança de mentalidade. Se eu não tenho uma mentalidade que considera alternativas,
você acaba não inovando. Muito bem. E digamos assim, tem algum limite? Porque imagina assim, né? A gente hoje vive num mundo que tem uma diversidade geracional extremamente grande trabalhando dentro da mesma empresa. Uhum. Algumas pessoas elas são mais flexíveis à inovação, outras nem tanto. E independentemente se a gente está falando dessa mudança de comportamento ou se a gente está falando de introduzir novas tecnologias. Existe um limite do quanto que esse RH tem que dosar o que é o tradicional com o que é o inovador? Existe uma fórmula mágica aí? Existe uma questão que eu acho que a gente tem que considerar o contexto no Brasil. Vou pegar um exemplo, né? Quando a gente discute, por exemplo, inovações nas áreas de recompensa, nas áreas de benefício, que é a área que vocês atuam, por exemplo, a gente tem elementos que são elementos legais. Então, ali, vamos dizer assim, até certo ponto, se eu vou construir uma estratégia de benefícios para uma empresa, eu tenho que considerar o contexto legal que aquela empresa está inserida. Mas, considerando esse contexto legal, eu tenho várias alternativas que eu posso seguir ali. Então, aí eu posso realmente, considerando o meu público-alvo, então talvez eu possa direcionar a minha política de benefícios mais para um tipo de benefício do que para outro. Ou você trouxe uma coisa que eu, estudando um pouco isso já há alguns anos, venho discutindo em alguns contextos de aula, cada vez mais a tendência à flexibilização para atender a diversidade. Sim. Né? Então, quanto mais eu tenho benefícios e alternativas flexíveis, modelos de trabalho flexíveis, né, mais aquela empresa ela vai conseguir atender os elementos da diversidade que ela tem inserida ali. Então, qual que é o limite desse processo? Acho que o fator limitante é o elemento legal, mas o fator inovador é a flexibilidade, é a capacidade que eu tenho de ofertar alternativas. Né? Aquele RH que já tenho ali o meu fornecedor de benefício, fico ali com ele e tal, não vai explorar a possibilidade, ele pode se perder um pouco e perder oportunidades. A gente normalmente provoca muito nesse sentido, né? Porque nas nossas consultorias também a gente encontra, né, a pessoa que está ali naquele RH já faz um tempo, de certo modo acomodado, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. E hoje o mercado como um todo ele tem desenvolvido novos produtos justamente para atender essa expectativa inovadora das novas gerações, né? A gente já defendeu isso em alguns momentos, porque nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro, né? Talvez eu veja um baita valor em ter um cartão de vale alimentação no meu bolso, porque eu vou no supermercado comprar alimento. Mas para a nova geração talvez vale mais aquele benefício agregado que está naquele cartão, que é o desconto em academia. Por exemplo. Então, quando o RH ele não está atento a esse tipo de movimento, de fato ele acaba deixando muita coisa na mesa, né? Você já tem padrões de mudança social significativamente. Redução do número de filhos, a questão dos pets. Né? Hoje o mercado que mais cresce no Brasil é o mercado de pet. Sim. Né? Então, algumas empresas já olhando para essa questão do plano de saúde para pet, Sim. como isso vai acontecer. Mecanismos de suporte e gestão financeira. Então, você tem ali alguns movimentos, né? Você vai construindo ali já algumas coisas que você começa a perceber que para algumas gerações ou para algumas pessoas na organização, ofertar o estacionamento para o cara guardar o carro é uma coisa, mas alguns não querem ter o carro. Né? Então, você começa a ter ali a necessidade de ter alternativas dentro daquela organização. E é o que você falou, e não tem a ver com o tamanho, tá? Às vezes você tem uma empresa de 10 colaboradores e nesses 10 colaboradores, 2, 3 querem vir de bicicleta e querem ter um lugar para tomar banho. De fato. Simplesmente querem chegar e ter um lugar para tomar banho porque vem de bicicleta. Ok. Mas eu não gosto. As pessoas ficam muito polarizando as coisas quando entendem que é mudança de cenário, mudança de comportamento social. E você, como empresa, vai ter que se adaptar a essa realidade. Entendeu? É isso. E é uma coisa importante também no sentido de inovar dentro da sua empresa, né? Às vezes o simples fato de você comunicar da forma correta o seu benefício ou enfim a sua política, né, você já está inovando também de certa forma, não é correto dizer isso? Sim, com certeza. Às vezes você pode trazer novos padrões ali de comunicação, novas estratégias, novos relacionamentos. Uma coisa que eu olho muito, às vezes, nos programas de inovação é quando a empresa ela consegue trazer os seus fornecedores e parceiros para dentro desse conceito de inovação. Então, isso que vocês fazem, por exemplo, de provocar, é sempre muito bem-vindo. Quando você chega, senta com uma empresa, olha, vamos pensar para o ano que vem o que a gente vai fazer de diferente.
Então, vamos olhar para o ano que vem. E aí você consegue trazer os seus fornecedores, trazer os seus parceiros para sentar na mesa e dizer, vamos pensar junto, né? Eu trabalho muito com programas de inovação aberta. Estava gravando, inclusive, recentemente uma participação sobre isso numa comunicação aqui da cidade. E eu disse, olha, inovação aberta é você estar disponível. Né? Então, a empresa ela pode criar esse ambiente, ela vai trazer os seus fornecedores, o RH ele precisa aprender a sair daquela lógica só de compra-consumo para uma lógica de construção conjunta com seus fornecedores. Olha, o que a gente vai fazer diferente? Então, chama os seus parceiros ali e constrói algumas alternativas de comunicação, de modelo, de oferta de valor para a sua equipe. Ou seja, coloca as pessoas juntos para pensar junto. Entendeu? Tem uma coisa que eu defendo muito, Alex, assim, que é esse ponto de conexão entre fornecedor e RH. Né? Óbvio, o RH ele vai trazer para perto dele as pessoas que ele confia, as empresas que ele confia, as marcas, enfim, mas é muito importante, de fato, ele criar essa relação e muitas vezes abrir o jogo, né? Falar abertamente do que ele precisa, porque é muito comum também aqui do nosso lado a gente entender que a empresa às vezes está nítido que ela precisa de um determinado benefício ou de uma determinada consultoria, porque aquela massa precisa dessa atenção e muitas vezes o RH ele esconde o jogo, né? Ele não quer dar os detalhes e por vários motivos isso ocorre. Isso acaba atrasando bastante o processo de inovação da empresa. Né? Isso atrasa todo o processo de prestação de serviço, cara. Eu vou trazer um pouco agora para a realidade que eu vivencio lá na consultoria. Às vezes a empresa entra em contato com a gente e fala, eu quero um treinamento de liderança. Eu falo, tá, me manda um orçamento. Eu quero treinar 15 pessoas em 12 horas. Tá, mas o que você quer exatamente com essas? Quem são essas? Qual é o objetivo que você quer atingir com isso? Exato, quem são essas pessoas? O que essas pessoas já fizeram de treinamento? Então, normalmente eu vou fazer uma reunião com a empresa antes de montar qualquer proposta comercial, inclusive, né? Porque eu muitas vezes vou olhar para uma situação e dizer talvez não seja uma questão de liderança, talvez sejam outros temas que você vai ter que trabalhar. E aí a empresa, às vezes, ela tem uma postura muito, o que você comentou, muito distante ali do fornecedor. Mas se eu disser para o fornecedor o que eu quero, eu vou estar... Não, até porque preço, valores de mercado, isso é muito fácil obter. Quanto mais você consegue ter uma conversa direta, mais a gente vai construir uma relação que vou dizer, não, então tá bom, então eu estou entendendo o que você quer, eu vou te montar a proposta aqui dentro dessa perspectiva. E aí você vê se faz sentido para você, né? Só que muitos RHs ainda têm essa postura muito distante dos seus... Na defensiva, muito, né? Muito. Eu sempre falo, quanto mais a gente consegue aprofundar no projeto, melhor para o RH e, consequentemente, para os colaboradores, né? Que é a quem interessa essas parcerias. Eu acho que isso fica muito nítido quando a gente consegue adentrar numa empresa e aprofundar ali as expectativas do RH, entender de fato o que ele precisa, de certo modo escutar o anseio do colaborador lá na ponta, a coisa flui muito melhor, né? Todo mundo ganha nessa relação. Ô Alex, e uma coisa que eu fico aqui pensando, né? Cara, muitas startups surgindo, né? Para segmentos de RH, para facilitar de fato a vida do RH. A gente já conhece, pelo menos as mais comuns, né, de benefícios que você citou, as de recrutamento e seleção, as de, enfim, clima organizacional, tem um monte de coisa. Como que você vê esse movimento? Eu acho que é um movimento super saudável. A gente tem ali, realmente, hoje a área de recursos humanos é uma das áreas que mais vai dar surgimento ali para startups, porque a gente tem dois grupos de startups que estão muito concentrados ali, né? A gente tem a questão das startups de edtech, de educação. Então, é uma área que eu diria que é talvez um dos grandes desafios nas empresas, transformar os modelos de treinamento e capacitação de pessoal. E isso em cada mercado é um grande desafio. Quando você pensa, por exemplo, capacitação num ambiente de uma consultoria, é uma coisa. Quando você pensa num hospital... Imagina, outro mundo. Sim. As startups de recrutamento e seleção, eu acho que já é um mercado que já está mais estabilizado. Agora, logicamente, a incorporação de IA vai acelerar um pouco alguns processos de análise e tal, mas eu acho que eu considero que esse mercado já é um mercado mais maduro e até estabilizado. Mas o que você citou, as startups de avaliação de desempenho, pesquisa de clima,
Hoje a gente já vê, por exemplo, uma mudança do conceito de pesquisa de clima para o conceito de segurança psicológica. O quanto o cara se sente seguro naquela organização. Cognição, né? E outros elementos. Tem, então, startups entrando com novas medidas, novos modelos de medição. Então, tudo isso eu acho que é um movimento muito saudável, porque assim, Cleiton, eu considero o seguinte, acho que boa parte da tua vida você passa trabalhando. Né? Se a organização que você não está se modernizando, se transformando, isso pode impactar muito no teu próprio futuro. Então, de um lado, você tem os colaboradores querendo uma nova experiência no trabalho, um trabalho diferente. Sim. Né? De outro, as organizações também tendo uma necessidade de criar um novo vínculo, porque depois de pandemia, depois de home office, depois de tudo isso, as pessoas estão querendo uma outra forma de trabalhar. Exato. Então, de um lado, a gente tem as empresas precisando mudar esse vínculo, do outro, a gente tem as pessoas esperando uma mudança, e no meio disso a gente tem o surgimento de várias soluções e startups que vão apresentar mecanismos e recursos para que isso dê certo. Muito bom. E vamos pensar no impacto que isso traz para a relação empregado-empregador. Né? Porque eu acho que é um ganho muito grande para as duas partes. A gente está lá na FICA, né, uma empresa relativamente pequena em número de funcionários, e a gente adota lá algumas tecnologias e a gente percebe que a aceitação é muito boa por parte dos funcionários. Né? Então, como que você vê essa relação empregado-empregador? O que essa inovação leva de ganho para o colaborador e para a empresa? Eu sempre uso a ideia de que trabalho é uma relação, né? Então, quanto mais a gente consegue renovar essa relação, facilitar, remover atritos, né? Então, por exemplo, se você tem alguma funcionalidade, alguma ferramenta que pode remover o atrito entre o processo de admissão de um novo colaborador e o primeiro dia de trabalho, se você tem alguma ferramenta que pode remover o atrito do quanto a pessoa sofre para encontrar informação quando ela tem uma dúvida sobre um cliente ou algo assim, melhor. Ou seja, quanto mais a gente consegue ativamente remover esses atritos, mais a gente vai ter uma relação produtiva, rica e interessante. E se a relação é interessante, a produtividade vem. Aumenta, né? A gente tem ali um ganho de geração de valor e tal. Então eu vejo que empresas mais inteligentes como vocês assim estão olhando para, cara, como é que eu simplifico aqui a jornada, como é que eu removo esse atrito, como é que eu faço ali um processo de integração mais inteligente, como é que eu faço, como é que eu permito que... Porque, por exemplo, você vive nesse mundo, você sabe melhor do que eu. Às vezes tem empresa que ela tem benefício, o colaborador recebe um benefício, mas para ele conseguir usar aquele benefício é tanto atrito que ele desanima. Pois é, acontece muito, muito comum. Né? Então assim, aí o cara fala assim, pô, mas que benefício é esse, cara? Que sentido que tem isso aqui pra mim? Eu tô sofrendo pra resolver isso. É aquela brincadeira que a gente fala, né? Adianta eu ter um seguro de carro, quando eu vou usar eu não consigo? Exato. Né? Adianta eu ter um benefício que quando eu vou utilizar eu não consigo? Né? Então eu acho que temos ali esse ganho, dessa remoção de atrito, a gente não desperdiça energia. Né? Então eu vejo às vezes muito RH sofrendo com isso, porque uma parte considerável do RH tá ali tentando atenuar atritos que poderiam ser evitados. Exato, é isso aí mesmo. E as barreiras, Alex? Porque muito se fala, né, na inovação, enfim, as pessoas estão buscando. Eu tenho certeza que muitos RHs também buscam, mas não é tão simples assim, né? A gente sabe que tem o uso da tecnologia, que tem aí várias startups ajudando nesse processo, mas e quando, de repente, esse RH esbarra na liderança, né? Porque a gente sabe que existe uma resistência grande, principalmente quando requer algum tipo de investimento, né? Muitas vezes isso não está nem no orçamento da empresa, a empresa não está prevendo isso, enfim, não tem política para inovação. Né? O RH da minha empresa é o RH tradicional, contrata, demite, faz a folha, gere aqui benefício mais ou menos, né? Mas nem olha acaba sendo quase uma pagadoria, ele paga os benefícios, ponto. Exato, ele não faz, tem uns que nem gestão fazem, né? Perfeito, Isso é uma coisa pega muito por aí. E a gente sabe que existe muito essa dificuldade entre RH e liderança para o RH conseguir, de fato, implementar práticas que vão impactar positivamente aí no funcionário. Você sabe que recentemente estava discutindo com o diretor de uma empresa, eu acho que a gente às vezes
tem supervalorizado o tema liderança, sabe? Às vezes, em alguns casos, eu falo que para você produzir mudanças nas organizações, eu vou olhar muitas vezes para o cara que está lá no dia a dia, na ponta, do que para o líder. Muitas lideranças são resistentes por se sentirem ameaçadas, por sentirem que estão perdendo poder, né? Porque o RH está passando por cima, mas em alguns casos você vai produzir mudanças mais significativas quando você fala com o cara da ponta. O cara que está lá no dia a dia. Eu sempre falo, né? Às vezes o vendedor vai me dar mais informação do que o gerente de vendas. Pois é. Né? Então, às vezes eu falo que o RH ele tem que fazer um pouco desse processo de se aproximar das pontas. Não significa tirar a autoridade do gerente, mas às vezes a gente gasta muita energia com liderança. E aí eu posso até, tanto contraditório, eu dou treinamentos de liderança, né? Mas eu falo que em alguns momentos a gente não vai conseguir modificar aquela liderança porque ela não dá abertura para isso, né? Claro que tem algumas situações, quando você fala, tem uma questão de investimento e tal, mas eu vejo muitas vezes em RH muito desperdício de dinheiro, muito gasto com benefícios que não agregam, com práticas que não trazem resultado, investimentos que são mal feitos porque simplesmente sempre foram feitos e nunca ninguém parou para pensar se faz sentido. Então, mesmo nessas situações, eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa e entender se a gente está atendendo a uma necessidade do líder ou uma necessidade da equipe. Às vezes a necessidade é do líder, né? E aí a necessidade do líder nem sempre é a necessidade da equipe. E aí é um ponto que eu acho que a gente tem que observar. Em algumas situações, eu acho que a melhor estratégia para contornar essas barreiras é entender o que o cara da ponta vive, o que ele passa, né? O que ele está vivenciando, né? Esse exemplo que eu te dei, a gente está falando uma questão aqui, por exemplo, de benefício. Às vezes o cara não vai falar para o gerente dele que ele está tendo problema. Que o benefício dele é ruim, né? Exato, mas ele vai trazer ali uma experiência de jornada ruim, Sim. Né? Então, às vezes o olhar tem que ser nessa direção. Às vezes o RH vai ter que sair um pouquinho ali do seu castelo, ali do seu departamento, e lá um pouquinho. Descer as escadas. Exato, né? e se aproximar e ouvir as pessoas, mas ouvir atentamente as pessoas, né? E em alguns casos ele não vai ter que depender da liderança. Né? Posso dar um exemplo curioso de uma organização que tinha uma situação de uma empresa em que o pessoal estava falando de recrutamento interno. Ou seja, eu dar oportunidade para pessoas que são da empresa se candidatarem às outras vagas. Qual que era a maior dificuldade nesse cenário? Para o cara poder se candidatar a uma outra vaga, ele precisava da autorização do gerente dele. Incoerente, né? O que você acha que acontecia? Não deveria ter muita gente inscrita nos processos. Pois é. Aí quando a gente fala, mas por que não? Mas é porque o gerente dele não liberou. Eu falei, peraí, o gerente dele tem que liberar? Putz. Né? Quer dizer, ou seja, eu tô dando ali para para aquele cargo um poder que realmente ele vai impactar. E aí quando você olha, você conversa com as pessoas assim, tem plano de carreira na empresa? Não, não tem. Por quê? Porque meu gerente não deixa me movimentar. Você entendeu? Então, assim, às vezes o RH não faz essa análise, não enxerga esse movimento e não observa que você faz um investimento numa consultoria de cargos e salários, carreira, divulga para os funcionários que tem plano de carreira e na hora de você praticar, o gerente não deixa. Entendeu? Isso é muito comum, né? Super comum. A gente tem várias experiências na FICA e teve uma recente, né? A empresa ela oferece plano odontológico para os funcionários e a gente estava fazendo a implantação do plano de saúde. Né? Então a gente foi falar com a galera, tal, né? Enfim, explicar ali as novidades daquele plano de saúde, tudo que tinha de tecnologia embarcada para aqueles funcionários também, isso é legal. E durante, às vezes, a nossa abordagem, as pessoas vinham falar, mas esse plano de saúde tem plano odontológico? Fala, não, mas você já tem plano odontológico, é assim, mas, cara... E a empresa tinha, alguém assinava esse cheque todo mês, né, de uma fatura que era relativamente grande, mas essa comunicação, esse funcionário, ele não tinha acesso. Basicamente, ele nem sabia. Quando a gente foi no detalhe da utilização do plano, a empresa tinha uma utilização baixíssima do odontológico, e aí a gente fez todo um trabalho junto com a RH de ver, gente, faz sentido isso aqui? Vocês estão pagando para quê? Né? Vamos divulgar, vamos incentivar as pessoas, vamos mostrar o que esse produto tem de benefício agregado, porque não era só odonto, tinha telemedicina, tinha desconto farmácia, uma série de coisas ali, né? E isso, quando chega lá para o colaborador, obviamente,
a gente percebeu uma curva de utilização gigantesca ali a partir do momento que a empresa resolveu, de fato, comprar a ideia e fazer a divulgação do produto. E né? assim, Cleiton, é o que você comentou. Eu imagino, eu vou pegar uma questão pessoal, às vezes a gente não sabe. Outro dia eu estava numa situação na minha casa, eu falei, cara, peraí, eu acho que eu tenho isso aqui no meu seguro de carro. Vou usar. Sim, Né? sim, Então, muito comum. A gente não pensa nisso, né? Ou seja, é comum que as pessoas tenham benefícios que elas não saibam exatamente como usar. Sim. Né? Em que situação utilizar, como fazer esse uso. E, logicamente, eu vou dizer que às vezes nem o RH sabe como orientar o uso, tá? Pois é. Eu já tive situações de RH que às vezes o pessoal vem assim, porque a gente precisa trazer uma palestra, um exemplo que eu estava falando, a gente estava comentando, assim, fala com o teu plano de saúde, pede para eles, com o pessoal que cuida dessa parte, se eles não conseguem trazer uma palestra de uma fonoaudióloga. Eu estava dando um treinamento sobre apresentação. Falei, cara, tua galera precisa de uma palestra de fonoaudiólogo, de como melhorar a dicção. Mas o plano de saúde faz isso? Falei, faz. Muitas vezes faz. Muitas vezes faz. Conversa com eles. Lógico. Por quê? Né? Se você souber conversar, talvez eles tenham algum fono que possa vir fazer uma palestra. Ou pelo menos, se eles não fizerem, eles podem te indicar fonos que são do plano. Que possam fazer essa palestra. Com certeza. Né? É isso. Aí a pessoa, porque tá tão acostumado a pensar que plano de saúde é para fazer consulta médica, que ele não imagina que eu posso trazer uma palestra preventiva de benefício agregado que Exato. isso tem. É isso. Entendeu? É uma coisa assim. E tudo isso acaba sendo inovação. Sim. Né? Da empresa para dentro, mas imagina, uma empresa que até então nem tinha noção que poderia levar lá para o grupo de funcionários uma palestra do próprio plano que melhora a qualidade de vida do funcionário, né? E a partir daquele momento ter acesso a isso também é, de certa forma, inovar para dentro da empresa. Com certeza, né? Cleiton. Pensa o seguinte, quantas dessas pessoas atendem público e falam com pessoas e não sabem como melhorar a dicção? Pois é. Quantas vezes você já foi atendido por uma pessoa que você não está entendendo o que ela está falando? Acontece. Ou seja, se o cara consegue ativamente ali melhorar a dicção do público, do atendimento dele, ele já melhora a experiência do cliente dele significativamente. Né? Então, não adianta eu dar um treinamento de apresentação ou de atendimento se as pessoas, às vezes, têm que melhorar a sua dicção, sua forma de falar. Sim. Entendeu? O Alex, tem uma coisa que eu defendo muito assim, nos RHs que eu passo, né? Que muitas vezes vale a pena começar pelo que é mais básico. A gente não precisa fazer um grande processo ou projeto de inovação, né? Eu não preciso pegar tudo que a empresa construiu até agora, jogar no lixo e começar do zero. Inovação não é ruptura, tá? Eu acho que inovação ela parte um pouco do processo de olhar para aquele ambiente e tentar ser simples. Quanto mais simples eu for, melhor. É loucura, né? Isso, porque ninguém olha por essa perspectiva. As pessoas complicam. Eu vou dar um exemplo, eu brinco, né? Só para a gente trazer um exemplo que eu gosto de falar de inovação. Eu falo que uma inovação é aquilo que vai diminuir o atrito ou melhorar a experiência das pessoas. Aí outro dia eu estava dando um exemplo disso. Cardápio em QR Code. Alguém fala, isso é uma inovação? Eu falo, isso é um tormento. É bem por aí. Por quê? Porque melhorou a experiência de quem? Do restaurante, talvez. Talvez é mais fácil para o restaurante alterar o cardápio, ele não ter que imprimir, tudo bem. Mas para mim, que tem que ter um óculos ali, que eu vou usar o celular, e às vezes eu estou indo jantar, eu não quero usar meu celular para não entrar no... Eu tenho que usar o cardápio, eu tenho que pegar a internet, eu não quero essa experiência. A experiência ficou desconfortável. Então por exemplo, só para voltar naquela pergunta que você fez no início, tecnologia não tem nada a ver com inovação às vezes, nesse aspecto, porque o QR Code é uma tecnologia que foi utilizada num contexto de pandemia. Mas se você for olhar ela do ponto de vista de experiência do cliente, hoje ela é um gerador de atrito. Sim. Até hoje eu não encontrei... Você gosta? Só para eu saber. Do QR Code? Imagina. Então, até hoje eu não encontrei uma pessoa que goste daquilo. E eu juro para você, toda vez que eu chego no restaurante de cardápio em QR Code, eu tenho uma vontade absurda de ir embora. É a mesma coisa nas empresas. Às vezes o RH vai introduzir um negócio que ao invés de simplificar a vida das pessoas, complica. A gente teve uma experiência no passado com um ponto eletrônico do celular. Cara, que caos que foi aquilo. Faz muito tempo, só uns 5 anos atrás. Hoje eu acho que tá mais fácil. A tecnologia melhorou muito. Mas era um tormento pra gente acompanhar aquele negócio. Sim. E era um tormento pra quem tinha que validar o dedo lá. Né? Aí, como a gente se traumatizou muito na época, a gente resolveu colocar o tradicional e tá lá até hoje. Mas
realmente, né? Tem certas coisas que a gente acha que vai melhorar, facilitar tanto, e vai na contramão. Vai, né? Você acaba criando um problema que você não tinha. Exato, você acaba tornando a experiência das pessoas ruim. Né? Então, assim, e a mesma coisa. E aí, só um outro aspecto também, só voltando na questão que você citou sobre investimentos. Tem uma questão que eu oriento muito os meus alunos, às vezes, é tomar cuidado com a miopia de custo. Vou dar um exemplo simples na tua área. Substituição de plano de saúde. Às vezes você vai ter um ganho financeiro de uma substituição, só que você vai ter tanto dor de cabeça depois disso que não vale a pena. Não vale a pena. É isso. Entendeu? Então, assim, você vai criar um outro problema. Mas eu melhorei o resultado financeiro. Antes eu gastava X, agora eu gasto X menos 10. Tá, mas e o tanto de problema que você passou a ter talvez depois? Talvez ao longo prazo vai gastar até mais. Então, assim, uso inteligente dos recursos, para mim, é inovação. Usar de maneira inteligente, pensar se realmente aquilo faz sentido. Né? Então, eu vou implantar um Gympass, uma tecnologia de academia, tá, mas faz sentido aquilo ali para mim? Vai aderir ao meu público? Vai ser uma experiência agradável ou ela vai ser uma experiência cheia de atritos? Olha, você citou um exemplo que a gente vivenciou essa semana. Né? A gente foi num cliente. É um cliente que tem uma empresa de sucatas. É gigante, né? Um dos maiores aqui da região e tal. E ele está na fase de implementar o cartão de benefícios. E aí a gente estava falando das soluções que o cartão traz, além do Vale Alimentação e do Vale Refeição, né? Que um deles é o desconto em academia. E, enfim, a gente estava tendo uma reunião muito genérica, e aí citamos do desconto em academia, eu vi que um dos diretores da empresa começou a dar uma risada. Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, cara, a minha galera aqui pega peso o dia inteiro. É um trabalho muito braçal, bruto, né? Falou, se eu falar para eles que eles vão ter desconto em academia por conta do Vale Refeição ou alimentação, eles vão me matar, não faz sentido pra gente. Em contrapartida, tinha um desconto farmácia que era um negócio que... que faz todo sentido. Exatamente. Na hora que ele implantar, divulgar e as pessoas começarem a usar, vai fazer um sentido danado. Não que uma empresa que tem um trabalho braçal não tenha pessoas que queiram fazer academia. Né? Eu acho que cada um dentro da sua realidade, mas é importante a gente adaptar dentro da realidade de cada um. Né? E a melhor opção a melhor alternativa é você fornecer opções. Se o cara quiser fazer, tem. É isso. Não estou dizendo que você precisa usar, mas tenho. Eu te dou opções. Tá? Eu te dou opção de desconto pet shop, talvez. Eu talvez te dou opção de desconto farmácia. Né? Isso. Então, depende. É um outro caso, né? O seguro de vida em grupo, porque ele é totalmente banalizado. Né? Muitas vezes fica no financeiro, o RH nem cuida, enfim. E é tanta inovação que eles conseguiram colocar dentro do produto, no sentido de colocar telemedicina, convênios com pet, vários serviços agregados ali, virou um produto boutique, porque ele virou um produto que o funcionário ele usa em vida. Né? Porque a empresa nem divulgava muito que você tinha um seguro de vida, porque nossa, vai que Deus, eu tô querendo dizer que o cara vai morrer. Exatamente. Então virou um produto hoje que as pessoas conseguem utilizar ali no dia a dia. Eu acho que esse é um exemplo de mudança de posicionamento que eu acho bem interessante, que é uma tendência, né? Porque todo mundo falava de seguro de vida, tá, mas auxílio funeral é um negócio que eu não quero usar, né? Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa tentando me vender um mútuo funerário. Eu falei, cara, vou contratar essa menina para minha equipe comercial, porque não é fácil, hein? Meu Deus. Alex, e aí pra gente seguir pra reta final, a gente falou aqui de a gente teve, né, vários insights de situações inovadoras, né? Como eu comunico para minha equipe, como eu contrato um produto ou um serviço, enfim, as startups todas que estão aí surgindo, que podem me apoiar no meu dia a dia. Mas a gente teria algum exemplo que a pessoa poderia aplicar a partir de amanhã na empresa dela, alguma situação isolada que de repente ela faz do jeito A e ela possa fazer do jeito B, que vai ajudar ela ali a facilitar a vida, né, do colaborador, da empresa e assim por diante? Olha, eu acho que tem algumas ferramentas que podem ajudar, desde aspectos de gerenciamento de rotina, mas eu acho que tem um ponto para mim que é talvez o ponto principal nesse momento que a gente está, que é melhorar a análise de informação. Tá? Então, assim,
Hoje, conheceu a pessoa que está lá exato, no dia a dia. Eu acho que desde de ChatGPT da vida até outras IAs que estão aí disponíveis como Perplexity e outras, você tem, hoje o RH ele tem uma quantidade de dados tão grande, como você colocou, o uso do plano de saúde, o uso disso, o uso daquilo. Se ele conseguir organizar essas informações e imputar essas informações e fazer algumas análises, ele vai ter surpresas. Boa. Né? Então, assim, eu acho que a gente está nesse período do ano, muita empresa fazendo planejamento para o ano que vem. Acho que é um momento muito oportuno para a empresa pegar esses dados e talvez usar esses recursos que a gente tem hoje disponíveis de inteligência artificial para realmente entender melhor ali o público dela. Desde geolocalização, em que talvez a empresa vai dizer, olha, eu preciso repensar o meu vale transporte ou o meu sistema de mobilidade para as minhas pessoas, até as questões envolvendo home office ou até questões envolvendo um tipo de vale alimentação ou onde as pessoas estão consumindo, o que está acontecendo. Pode surgir muito insight dali. Né? Então eu acho que talvez a forma hoje mais simples é usar a base de dados que a empresa tem, imputar essa base de dados dentro de um sistema de análise e ali brincar um pouco melhor e aí conversar com gente experiente de mercado com esse dado na mão e dizer, ó, Cleiton, tá assim, o que você me sugere? O que você me recomenda? Para que caminho a gente vai? Olha, meu padrão de uso do plano de saúde é esse. O que você me recomenda? Meu padrão de uso do plano odontológico é esse. O que você me recomenda? E às vezes vão vir insights muito simples, fáceis de implantar, rápidos de implantar, que para o pessoal que está lá no dia a dia na ponta, fala, poxa, alguém pensou em mim. Né? E isso ajuda muito. Então, eu acho que o melhor caminho hoje é esse. Analisar os dados de forma consistente, usar a base de dados. Porque, gente, vou falar uma coisa, viu? Muito RH se baseia na opinião de um gerente, na reclamação de um colaborador, na queixa, na recomendação de um diretor, no modismo que ele escutou numa palestra, num negócio, num post que ele viu na internet. Mas ele tem tanto dado sobre a própria empresa que às vezes ele não utiliza. Acaba não utilizando, né? Entendeu? É isso, e chame os seus parceiros, exato, né, para te ajudar nessa empreitada, porque você como RH, estando cercado de bons profissionais, pessoas que de fato querem te ajudar, que querem o bem ali da sua equipe, com certeza o resultado final vai ser fantástico. Né? Põe esses dados, analisa, com isso em mãos, chama as pessoas para dizer, o que você me ajuda a pensar sobre isso? Sabe assim, convide as pessoas para um café. É isso. Né? Convide as pessoas, tô com esse dado aqui, o que você me ajuda a pensar nisso? E de repente você vai ter grandes insights, porque você vai ter gente ali que está realmente preocupada e disposta a contribuir. Uma coisa que você falou, a gente falou bastante aqui de inovação, falou que ninguém inova sozinho. Inovação é colisão de palpite. E para eu poder inovar, para eu colidir palpite, eu preciso interagir. Inovação é interação. Então pega as informações que você tem e interage com as pessoas. Talvez você vai descobrir coisas muito interessantes. E sobre o ponto de vista custo, porque a gente vive falando disso, né? Tá sempre na mesa, tá sempre na pauta. Muitas vezes, principalmente na área de benefícios, e aí eu vou trazer um pouco pro meu lado, né? Você consegue, com bons dados, entregar excelentes benefícios e muitas vezes economizando dinheiro. Não é o quanto eu gasto, é o como eu gasto. Exatamente. Isso é onde eu ponho o meu recurso. Exato. Gastar você vai, só você pode gastar de forma inteligente. É isso. Lex, queria te agradecer. Imagina, eu mais uma vez aí pelo papo. Foi enriquecedor. Eu tenho certeza que a galera vai ter aí muitos insights, né? Obrigado pela presença. Eu sei que não é fácil bater essa agenda. Sim. Né? Eu quero aproveitar um momento para te presentear com o símbolo do nosso podcast. Eu acho que o símbolo da FICA você já tem, mas... Já tenho. Opa, canecas, canecas. Vai para minha coleção. Você sabe que café é o nosso ponto forte, né? Então... Cara, eu queria agradecer... fica tudo bem. Show. Eu queria te agradecer, parabenizar você, parabenizar a Amanda pelo trabalho que vocês fazem. Tenho o prazer de ter contato com vocês. Aprendi muito sobre benefícios trabalhando com vocês. Legal. Né? E o quanto que esse é um mundo que eu não fazia ideia. E desejar a vocês todo sucesso. Eu acho que muitos RHs, eu às vezes comento com os meus alunos, não sabem da existência de empresas como vocês. Né? O quanto que tem gente no mercado aí disponível e com experiência, com inteligência e que traz coisas legais. Então, assim, eu queria parabenizar vocês pela trajetória de sucesso na empresa e dizer que é só o começo. Amém. Obrigado. Vamos junto. Parabéns, galera. Vamos que vamos.